Na nossa última aula, nós analisamos a limitação ao poder de tributar, que é da proibição de isenções heterônomas. Então, hoje, nós vamos começar uma nova limitação ao poder de tributar, que está prevista no artigo 152 da Constituição Federal, e que é o princípio da não discriminação em razão da procedência ou do destino dos bens. Então, aqui a preocupação tem a ver com isonomia, e é evitar você fazer distinções em razão da procedência, da origem e o destino dos bens. Então, eu vou ler com vocês o artigo 152 e vou dar exemplos e tecer considerações. Ele diz o seguinte: é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Vocês vejam que aqui a preocupação é com os estados e municípios. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência ou do seu destino. Então, esse é um artigo que é muito aplicado em discussões envolvendo tributos estaduais e municipais. Quando você faz uma distinção em razão da origem e do destino. Então, inicialmente, não há dúvida que esse artigo se aplica àquelas hipóteses, né, onde você possa fazer distinções se o produto vem do Nordeste, do Norte, né, se vem do Sudeste, do Sul. É claro que nós já vimos que é possível você, a União, estabelecer, os entes federativos estabelecer diferenças, tratamentos mais benéficos, né, visando desenvolver economicamente uma região. E no caso do país, é a União, né? Então, é o caso da Zona Franca de Manaus. Mas se você não tiver, né, essa intenção, você não pode fazer uma tributação mais elevada simplesmente porque o produto vem de um determinado estado ou de um determinado município. Senão você estaria ferindo, né, a regra geral, que é o princípio da isonomia. Né? Esse artigo 152 está ligado à isonomia, né, uma isonomia formal entre os entes federativos, né? Então você não pode fazer distinção em razão da origem ou do destino. A primeira grande discussão envolvendo esse princípio disse respeito ao IPVA. É uma discussão muito antiga, mas eu acho que é um precedente importante para a gente fixar a premissa do princípio, né? Como o Supremo interpretou esse artigo 152. O que aconteceu no IPVA? Talvez vocês se lembrem de que muitas leis estaduais, e a do Rio de Janeiro tinha essa diferença, previam uma alíquota mais elevada do IPVA para os veículos que eram importados. Então, a legislação tinha uma diferença entre o produto nacional e o produto estrangeiro. E as alíquotas naquela época, né, os carros importados eram carros muito caros, então somente uma parcela mais rica da população tinha acesso a esse tipo de veículo. Então, houve um grande questionamento se essas leis eram constitucionais em razão desse artigo 152, porque ela está fazendo uma diferenciação de alíquotas em razão da procedência, da origem. Qual foi a defesa dos estados? E aqui é importante para vocês terem esse raciocínio em mente, né? Você tem uma. Qual foi o raciocínio, a defesa das procuradorias dos estados? Primeiro, que a razão de ser naquela época era para atender a capacidade contributiva, era uma razão histórica, hoje a gente vê que é histórica, né? Hoje em dia não tem essa diferenciação, mas na época você tinha, ficava muito claro que nem toda a população tinha acesso a esse tipo de veículo, então eles disseram, estou aumentando a alíquota para atender a capacidade contributiva. Um segundo fundamento foi de proteção do produto nacional, né? Teria uma alíquota mais elevada, exatamente para a proteção do produto nacional versus o produto que é importado. E o terceiro fundamento é de que esse artigo 152 ele só está evitando diferenciação de alíquotas em razão de estados e municípios, ou seja, é uma discussão interna. É para não diferenciar a origem, o destino, levando em consideração a nossa federação. Tá? Aqui o produto é estrangeiro. Tá? Então,
Esses eram os três principais argumentos. Capacidade contributiva, de que não se aplicava, porque o produto vem de fora, e a isonomia formal entre os entes federativos, a ideia, né, inicial era essa, e você ter também aquela finalidade extrafiscal de proteção do produto nacional. O que aconteceu? O Supremo julgou vários precedentes. Eu vou citar um, mas tem vários, né? Não tem RE com repercussão geral, na época nem existia RE com repercussão geral. Não é uma decisão de uma ADI, mas é, é pacífico, tá? Todos os acordos do Supremo são no mesmo sentido. Então, eu vou dar um exemplo, que é um agravo de instrumento, 203845. 203845. Essa é uma discussão muito antiga. Então, o que foi a primeira discussão do 152, né? O que o Supremo entendeu? Mas serviu de premissa, é paradigma. O que o Supremo entendeu? Em primeiro lugar, esse artigo não é só para produtos internos, né? Ele fala que o Estado ou o município não pode fazer diferença em razão da procedência. Ele não está dizendo expressamente que é só para a federação, né? Então, o Supremo entendeu que se o legislador não fez diferença, não cabe ao intérprete fazê-lo. Né? Aquela famosa frase, né? A famosa afirmativa de vários acordos. Então, se o legislador constituinte não fez distinção, não cabe ao intérprete fazer. Então, esse é um segundo ponto, é que ele entendeu que assim, o mundo muda, né? Então, hoje já não é mais um sinal de capacidade contributiva você ter carro importado. Então, você não poderia justificar essa alteração com base exclusivamente nesse fundamento que é temporário, momentâneo, né? Capacidade contributiva, nesse caso, pode variar muito. E o terceiro argumento, e aí eu acho interessante, porque isso é importante para vocês terem em mente, né? O terceiro argumento, e aí combina com algo que eu já falei aqui, é que a finalidade extrafiscal de proteção do produto nacional, ou seja, produto nacional. Quem deve fazer é a União. Então, isso é feito, essa proteção, os tributos que têm essa finalidade extrafiscal, e aí pensando em impostos, são importação, exportação, IPI. É através desses impostos que a União protege o produto nacional. Proteção de produto nacional é uma finalidade extrafiscal da União, porque ela defende o interesse nacional. Tá? Então, são tributos federais. IPVA não pode ter essa finalidade extrafiscal. Né? O PVA vai ter uma outra finalidade extrafiscal. Então, por exemplo, nós vamos ver, que eu vou tratar da reforma, mas já era algo anterior. No caso do IPVA, é a proteção do meio ambiente, o IPVA verde, você ter uma alíquota mais baixa ou dar uma isenção para veículos que são elétricos, que não são tão poluentes, como é o caso de um veículo, por exemplo, que é com gás, né? E aí você tributa de uma forma mais elevada no veículo da gasolina. Isso é possível, isso é uma finalidade extrafiscal do IPVA. A Constituição autoriza há muito tempo, né? E a reforma tributária só veio reforçar esse aspecto. Mas, assim, e é muito comum as leis estaduais fazerem essa distinção. Essa é a finalidade extrafiscal do IPVA. Né? Os tributos, eles podem ter uma finalidade extrafiscal e essa finalidade varia em função do ente federativo, varia em função do que aquele tributo qual é o objeto da tributação, qual é o setor da economia que ele visa atingir. E aí você vai ter as finalidades extrafiscais em razão disso. Proteção do produto nacional é a função da União, não é dos estados. E aí o Supremo considerou inconstitucionais esse tipo de diferenciação e as leis estaduais, né, foram com controles difusos e concentrados sendo considerados, difusos foram considerados inconstitucionais. Inclusive a lei do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que nenhum estado hoje, que eu saiba, até porque essa história é muito antiga, faz esse tipo de distinção, né? O Supremo já considerou inconstitucional, tá? E isso é um exemplo. Uma outra discussão envolvendo o artigo 152, que eu vou explicar melhor quando nós estudarmos as resoluções do Senado, diz respeito ao ICMS. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou me aprofundar quando a gente estudar as resoluções do Senado envolvendo o ICMS. Você tem
uma possibilidade, né? A Constituição estabelece que as alíquotas do ICMS em operações interestaduais, seja a circulação de mercadorias, seja a prestação de serviços, elas são fixadas por resolução do Senado. Então, não é convênio, como muita gente pensa, como a operação interestadual, obviamente, não vão ser nas leis dos estados, e é uma norma específica, né? Então, eu tenho resolução do Senado para definições de alíquotas nas operações interestaduais. E uma das resoluções do Senado, trata de uma alíquota diferenciada quando o produto é importado. Então, você tem a alíquota do ICMS na importação, você importou aquela mercadoria e depois aquela mercadoria vai circular numa operação interestadual. E aí você tem as alíquotas genéricas de resoluções do Senado para as operações interestaduais e você tem uma alíquota diferenciada para quando o produto é importado. Só para vocês terem uma ideia, a alíquota genérica é 12%, e a alíquota quando a operação é interessada, quando um produto é importado, é de 4%. Porque você vai incidir na importação e depois nas operações de circulações internas entre estados. E aí você tem uma redução de 4%. E aí questionou-se no Supremo se isso não era uma diferenciação em razão de procedência, né? Você tem uma diferenciação se o produto que está circulando é um produto nacional ou um produto importado, né? E a redução do importado. A finalidade de reduzir era exatamente uma briga entre os estados em razão qual era o sujeito ativo em casos de ICMS importação, né? Durante muitos anos, até o Supremo definir, você tinha uma discussão, porque você tem o ICMS na hora que você importa, e às vezes você tem um estabelecimento importador num lugar e o destinatário legal do bem no outro, e você depois tem a mercadoria que circula, né? Você importa e aquele estabelecimento depois revende. Então você vai ter o ICMS na importação, naquele estabelecimento importador, e depois você vai ter, onde estiver o estabelecimento importador, numa importação que não seja por conta de terceiros, né? Uma importação normal, né? Ou você vai ter uma circulação posterior e aí vai ter uma operação interestadual. E aí a questão era exatamente isso, para evitar um pouco a guerra, você fixa o ICMS na importação e depois você reduz quando você circula. E aí o Supremo Tribunal Federal analisou essa questão para saber se violava ou não o princípio do 152, o artigo 152. E o Supremo entendeu que não, que era dentro da função da resolução do Senado, era fixar esse tipo de alíquota, exatamente evitando guerra fiscal, né, evitando que eu tivesse discussões entre os estados. Então, que foi atendido, no caso concreto, essa finalidade e, portanto, não violava. Então, vocês vejam que sempre que um Estado tem uma lei, ou no caso aqui era a resolução, porque é a sistemática das alíquotas, você tem uma diferença em razão da origem, isso é muito comum, chame a atenção quando for Estado e importação, você vai ter a discussão do 152. Né? No caso do IPVA, foi considerado inconstitucional, e no Supremo, no caso do ICMS, não, porque é uma peculiaridade do imposto do Estado e é uma peculiaridade em razão da sistemática das alíquotas, ok? Então, fechamos esse princípio. Além desses, né, próxima limitação ao poder de tributar é o chamado princípio da transparência. E aqui eu vou fazer algumas observações em relação a esse princípio. Inicialmente, ele estava na Constituição Federal, no artigo 150, parágrafo 5º, e eu quero ler com vocês para explicar, né? Artigo 145, parágrafo. Você tem um plano de transparência que é fiscal, você tem uma transparência que é financeira, esse princípio é um princípio que se aplica no campo tributário e no campo do direito financeiro. São objetivos diferentes, mas sempre a ideia de transparência, né? Você tem no direito financeiro a transparência das contas públicas, dos gastos públicos, e aqui você tem transparência na parte da tributação em si. Então, vamos ver o 150, parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Aqui, o objetivo do parágrafo 5º é tornar mais clara, né, a tributação, os tributos, o artigo fala imposto, mas vocês vão ver que a legislação que regulamenta ampliou, mas o objetivo aqui é que, especialmente nos chamados impostos indiretos, tributos indiretos, onde o contribuinte de direito, vai imputar, vai inserir no preço, embutir no preço o tributo e vai repercutir financeiramente. A ideia do tributo indireto é esse, né? O contribuinte que está indicado na lei, ele embute no preço, no momento que ele forma o preço, através do mecanismo de formação do preço, ele embute no preço e repercute. Então, quem vai suportar aquele encargo financeiro é o contribuinte de fato, é efetivamente o consumidor final, no caso do ICMS, por exemplo. Então, você tem essa sistemática, você embute no preço e você repercute, você embute e repercute. Então, quem suporta financeiramente aquele tributo é o consumidor. Por isso, a preocupação do parágrafo 5º, você dá transparência, clareza. Ele, como consumidor, ele tem que saber quais são os impostos e quais são os tributos que incidem embutidos naquele preço. Qual é a carga tributária que incide naquela, aqui eu estou dando exemplo, ICMS, que é o mais comum, naquela venda, né? Então, a ideia de transparência está lá no parágrafo 5º. Esse artigo, ele foi regulamentado pela Lei 12.741 de 2012, 12741 de 2012. Vocês vão perceber, se vocês abrirem a lei, que essa é uma lei do direito do consumidor. Porque como o parágrafo 5º ele fala de consumidor, na hora em que ele foi regulamentado, apesar de ser uma limitação ao poder de tributar, né, a ideia de transparência, esse artigo é o 150, né, então é norma geral, é limitação ao poder de tributar, a regulamentação está muito ligada ao direito do consumidor. A norma é consumerista, é de direito do consumidor. E aí, quando ele regulamenta, ele faz menção a qualquer tributo, né? Então, não necessariamente só impostos. A Constituição fala imposto, mas a Lei 12.000 ampliou para outros tributos, o que é ótimo, né? Vocês lembrem que quanto a ampliar pode, o que uma emenda constitucional, por exemplo, não pode é restringir, né? Um princípio constitucional, uma limitação, uma cláusula pétrea. Então, a lei ampliou. Então, ela disse, olha, pode, você tem que deixar claro qual é a tributação que incide. Então, você faz menção ao ICMS, o ISS, ao IPI, né? O ICMS e o ISS, eles são sempre indiretos. O ISS, como regra geral, também é indireto. Eu vou explicar isso quando estudarmos os impostos. Então, ele fala que você tem que deixar claro o IOF, quando você tem, por exemplo, você faz uma compra no exterior, tem que deixar claro qual o valor do IOF, PIS, PASEP, COFINS, que são 3 tributos, né? 3 contribuições que elas se submetem ao princípio da não cumulatividade. Elas têm cumulatividade, não cumulatividade, depende do regime, mas em alguns casos ela vai ser indiretos também. Então, PIS, PASEP, COFINS e a CID combustíveis, né? A lei faz menção a ela, a CID combustível, especialmente gasolina, porque incide na comercialização de gasolina, de petróleo, gás natural, para que você saiba efetivamente qual é a tributação que vai incidir. É por isso que eu não sei quando vocês entram numa loja, se a loja adota, né, atende à lei, ela tem geralmente tem que ter uma nota, a lei exige que tenha como se fosse um cartaz dizendo qual é a tributação. E se vocês pegarem, por exemplo, a nota fiscal do ISS aqui no município do Rio de Janeiro, a nota carioca, ela tem um espaço para que o prestador do serviço identifique qual é a carga tributária que incide, né? O ISS, se incidir um desses tributos também, como COFINS, PIS, por serem prestadores de serviço, você vai ter lá a carga tributária genérica, né? A carga tributária é 10%, 12%. É a ideia de transparência. Você saiba o que você está pagando. Aquele preço embute o quê, né? Então, o princípio da transparência é isso, né? Transparência tributária, que fiscal. Com a reforma tributária, eu vou dar uma aula, vou obviamente dar aula sobre reforma tributária, o que acontece? Agora, além do 150 parágrafo 5º,
consta do artigo 145, parágrafo 3º da Constituição, 145, parágrafo 3º, também uma menção ao princípio da transparência, né? Então, lá no parágrafo 3º, ele diz, ele foi introduzido pela Emenda Constitucional 132, que é da reforma, né, de 23. O sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Então, vocês vejam, o sistema tributário nacional deve observar o princípio da transparência. Então, além da limitação que está no 150 ao poder de tributar em si, que já existia, no capítulo do sistema tributário nacional, né, que você dirige como norma geral do sistema todo, né, também está o princípio da transparência, né? A transparência é um princípio extremamente relevante. Então, agora está nos dois artigos, no 145, parágrafo 3º, e no 150, parágrafo 5º. Ok? A próxima limitação ao poder de tributar, o próximo princípio constitucional tributário, que já existia na Constituição antes da reforma, né? Eu vou dar todos os que já existiam, e aí depois eu vou dar uma aula só sobre reforma tributária, que vai ser a próxima aula. Ele trata do chamado princípio da neutralidade fiscal. A próxima limitação é o princípio da neutralidade fiscal. Esse princípio, ele sempre esteve implícito na Constituição Federal, desde 88, mas, através da Emenda Constitucional número 42 de 2003, ele passou a ser explícito. Ele está no artigo 146, letra A, da Constituição Federal. Ele sempre informou de forma implícita a Constituição, especialmente no ICMS, mas de forma explícita. A primeira menção à ideia de neutralidade fiscal veio com a Emenda Constitucional 42, de 2003, e é o artigo 146, letra A. Deixa eu ler e vou explicar. Ele diz: lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Então, o que diz o princípio da neutralidade fiscal? Para a PGE, isso é muito importante, tá? Muitos acordos do ICMS citam o princípio acordos do ICMS, no Supremo, inclusive, citam o princípio da neutralidade fiscal. O que é esse princípio? Ele estabelece o seguinte: o tributo deve interferir o menos possível na escolha dos agentes econômicos. Então, o tributo deve influenciar, deve interferir o menos possível na escolha dos agentes econômicos. O que significa isso? Quando um agente econômico, que agente econômico é o prestador do serviço, é a empresa comerciante, é a indústria, é o produtor, né? São os contribuintes dos impostos de circulação de bens, como ICMS e ISS, especialmente ICMS e ISS, mas ICMS com mais força. Qual é a ideia? Você não deve decidir se você vai ficar no município. ISS também tem muita guerra fiscal, né? No ICMS ou no ISS. Você não deve decidir se você vai se localizar num determinado estado ou num determinado município exclusivamente por uma razão de tributação. Porque tem muito a ver com guerra fiscal, né? O tributo deve ser neutro, ele não deve influenciar a decisão do agente econômico da empresa. Se ela vai ficar no estado A ou no estado B, não pode ser a principal motivo a tributação, né? Porque esse estado deu um benefício fiscal, esse estado deu uma isenção, porque ele reduziu uma alíquota, né? Então, a ideia é que o tributo seja neutro. Você tenha que decidir, tomar essas decisões, se eu vou me localizar, se eu vou comercializar um determinado produto, em razão de questões do mercado, né? Prestação de serviço e circulação de mercadorias, né? Que são o ICMS, ISS, IPI, que são impostos que incidem sobre circulação de bens e serviços. Você precisa ter uma decisão em razão do mercado.
não é exclusivamente por uma questão tributária. E aí por isso que, e aí você tem esse princípio da neutralidade fiscal que pode ser dirigido ao intérprete, pode ser dirigido ao legislador, de uma forma informativa. Quando você pensar na concessão de um benefício, por exemplo, você não deve, né, ter em mente exclusivamente a guerra fiscal para atrair a empresa. Eu acho esse princípio muito importante, relevante, mas a guerra fiscal no Brasil é imensa, né? Então, os legisladores não levam muito isso em consideração, não. Mas, em todo caso, é isso. A ideia é essa, é o princípio informativo do sistema. Tá, no 105, né, tá lá no 146, que está na parte do Sistema Tributário Nacional, normas gerais. E aí, o 146, ele prevê uma forma mais positiva de aplicação. Ele diz, olha, o legislador, inclusive a União para a Fixação de Normas Gerais, ele pode efetivamente legislar dizendo, olha, eu quero acabar com o desnível de concorrência. Por que que o Estado A deu um benefício e eu quero dar um benefício também? E aqui entra a questão do CONFAS, né, obviamente que é uma atuação prévia, mas não, por exemplo, município não tem CONFAS. Então, assim, você pode ter uma atuação legislativa positiva, é o que diz o artigo 146, letra A. A próprio ente pode, para evitar desequilíbrios na concorrência, fixar normas que visem atender à neutralidade fiscal. É dizer assim, olha, esse Estado está dando esse benefício, eu também vou dar esse benefício. Então, você vai, o município está dando esse benefício, meu município também vai dar. É uma forma de atuação. Claro que você veja que o 46A diz, sem prejuízo de que a União estabeleça normas de igual objetivo, porque a União, a preocupação dela é nacional, né? Então, a neutralidade fiscal, ela é relevante. O que aconteceu? E eu vou me aprofundar a partir da aula que vem. Quando veio a reforma tributária, a emenda constitucional 132, nós vamos ver que ela criou o chamado IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços. E aí, um dos princípios, e aí também de forma explícita, que informa o IBS é exatamente o princípio da neutralidade. Então, nós vamos ver que lá no artigo 156A, que é o que trata do IBS, parágrafo 1º, ele já diz: o imposto previsto no caput, que é o IBS, será informado pelo princípio da neutralidade. Exatamente, vocês vejam, são ICMS, ISS, IPI, todos eles tinham a preocupação da neutralidade fiscal. Então, na hora que você cria o IBS, você vai ter, de uma forma expressa, essa preocupação. A ideia é de ter neutralidade, tá? De você não usar a tributação para estimular a guerra fiscal. É isso, ok? Então, terminamos aqui esse princípio. E das limitações ao poder de tributar, que são princípios, né? Falta da imunidade tributária, não esquecer da imunidade tributária, obviamente, mas eu vou dar a imunidade tributária, que é um ponto extremamente importante para PGE e PGM, depois que eu explicar as alterações da reforma tributária. Então, a partir da nossa próxima aula, do nosso próximo encontro, eu vou entrar na reforma tributária, e aí depois eu vou deixar a imunidade para o final, e aqui também são limitações ao poder de tributar, e aí nós terminamos a parte constitucional tributária. Tá? Então, eu vou dar, como se eu fosse dizer assim, eu vou fazer uma parada, eu vou dar, porque tem alguns princípios que estão introduzidos pela reforma, então eu vou dar todas as limitações ao poder de tributar, que são princípios, terminei princípios que já existiam, estavam na Constituição, nós vimos todos. A última limitação ao poder tributar é a imunidade tributária, mas que não é. Ela protege princípios, protege, em algumas delas, né, princípios, liberdades, mas ela não é um princípio em si, mas é uma limitação ao poder de tributar. Eu vou dar por último. Então, agora eu vou dar uma parada na parte do direito constitucional tributário. Eu vou começar com vocês as alterações da reforma tributária. E depois eu volto e termino com imunidade tributária. Então, até a nossa próxima aula.